Muito bem, pessoal, voltamos com a segunda parte desse estudo sobre o que é pecado. É o que a gente tem falado, a gente tem trazido para você que nos assiste através do nosso canal Boas Novas TV Juí. Inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha e cada vez que tiver aí uma programação, um assunto, você será notificado, vai receber aí as nossas mensagem e também os programas ao vivo na programação da TV Boas Novas, tá bom? Boas Novas TV Juí, compartilhe aí, nós queremos chegar aí nos próximos meses, né, a 500 inscritos e pedimos a sua ajuda, nos ajuda a chegarmos aí a 500 inscritos nos próximos meses. Você nos ajudando vai fazer um bem maior, tá certo? A segunda parte desse estudo que eu trago para você aqui, falando sobre o que é pecado, para você que está ligado com a gente, já tem a primeira parte do vídeo, você pode achar aí no nosso canal, e a segunda parte é falando sobre os pecados que se peca por ação. E aqui nesse ponto, a Bíblia é tão farta que eu me sinto no direito de não precisar justificar a minha afirmação. Pecado que se peca por ação. O que se precisa é apenas esticar a noção de tal pecado, né? No meio cristão, tem se relacionado tais pecados apenas à área sexual. E é por essa razão que nós temos empresários que não vão para a cama com as suas secretárias, mas que fazem da sua negação o grande negócio das empresas e que exploram os seus empregados sem nenhuma convicção de pecado. É também pela mesma razão que há líderes religiosos pregando que não pecam, porque nunca cometeram adultério na prática, enquanto derrubam um colega através de manobras piedosas, cuja malícia às vezes não se encontra nem entre os políticos ateus. E aqui devemos incluir aquilo que a Bíblia chama de pecado de acepção de pessoas. Desse pecado nenhum de nós se livra, Quem de um modo ou de outro não faz acepção entre pessoa e pessoa, entre ser humano e ser humano, entre um grande líder e outro que preside algo muito menos inexpressivo. Leia Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 13. E há também, para você que está nos acompanhando, aquele pecado, o pecado que se peca com a língua. Quando se chega a essa dimensão aqui do pecado da língua, aí então ninguém fica de pé. Eu jamais conheci uma única pessoa que não tenha pecado e que eventualmente não peque com a língua. É um comentário piedoso aqui, é uma afirmação precipitada ali, é um juízo de valores lá, a respeito de alguém que não se conhece, e a quem se atribui coisas que jamais passaram pela cabeça de tal pessoa. Veja Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, e Tiago capítulo 4, versículo 1 até o 12. Literalmente, só um mentiroso inveterado tem a coragem de dizer que não peca com a língua, que não peca eventualmente com a língua. Só um mentiroso mesmo, gente? Porque e há o pecado essencial. E a hora desse pecado que Paulo fala em Romanos capítulo 7, do versículo 7 até 25. Eu sei que hoje em dia há muita gente tentando negar que tal pecado fosse algo presente na vida de Paulo. E ele disse que Paulo se referia ao período anterior à sua conversão. No entanto, o que assim faz, violenta todos os tempos verbais do texto. Paulo fala do passado do versículo 7 até o 13. E no versículo 14 ele diz: a lei é boa, eu todavia sou carnal. No versículo 15 ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nos versos 16 a 23 ele continua usando os verbos no presente. Então surge a chocantíssima exclamação do versículo 24: desventurado homem que sou. Outras traduções dizem assim: miserável
homem que sou. E a conclusão é gloriosa. Graças a Deus por Jesus Cristo. Na sequência, ele afirma que a graça o salvou da condenação do pecado. Deu a ele um novo pendor, mas não tirou dele as ambiguidades naturais de sua essência pecaminosa. Vê lá o 7, versículo 25, o capítulo 8, no versículo 1 até o 17. Mas deu a ele os recursos, recurso para subjugá-lo no nível do comportamento. Ainda que a luta motivacional continuasse, Romanos 7,25, a qual só será totalmente retirada de nós quando este corpo mortal for absorvido pela vida. 1 Coríntios 15, do versículo 35 até o 53, leia essa passagem. E ora, para todos aqueles que possam ter ainda alguma dúvida acerca da gravidade da lista das coisas que chama pecado, deveria apenas ler Colossenses, do capítulo 3, Colossenses capítulo 3, até o versículo, do capítulo 3, do versículo 5 até o 9, e diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, pecado sexual, impureza, pecado sexual, paixão lascívia, pecado sexual mental, desejo maligno, que é o pecado motivacional, e a avareza, que é a idolatria, a atitude econômica financeira, pecado social. Agora, porém, igualmente despojai-vos de tudo isto. É para você se despojar, se esvaziar da ira, que na maioria das vezes dorme conosco, indignação, que é o rompante da raiva, que acontece demais na cozinha, no quarto ou no trabalho, Maldade, que é a disposição de fazer algo que vai prejudicar alguém. Maledicência, que é a maior desgraça da experiência humana e cristã. Linguagem obscena, do vosso falar, que é o uso impróprio da linguagem. E lá continua dizendo: não mintais uns aos outros. Infelizmente, algo mais comum que a verdade no meio cristão. E Tiago e João também eles são veementes com relação a todos os dois extremos da doutrina do pecado. Aos que dizem: a nossa natureza é caída mesmo, logo não adianta fazer nada a respeito. A esses eles dizem: a fé sem obras é morta, Tiago 2,17. Ou aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Ou todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Ou aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha a prática. Aquele que pratica, Aquele que pratica o pecado procede do diabo. 1 João, capítulo 2, versículo 3, 3 e 8. Há outros que dizem: já que eu sou nascido de novo, então isso significa que eu tenho poder para não pecar mais. A esses Tiago e João, ele traz uma palavra muito bem-vinda para a gente aqui nesse contexto. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, se torna culpado de todos, Tiago 2,10. Ou se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou ainda, se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Ora, o equilíbrio bíblico é aquele que diz: eu sei que sou um pecador, que foi redimido, resgatado, liberto pelo sangue de Jesus, mas que precisa crucificar as concupiscências da carne todos os dias, pois a minha natureza é caída e rebelada, rebelde contra a lei de Deus. Por isso eu preciso andar no espírito e no amor, a fim de que eu não alimente minha natureza caída, ainda que eu mesmo saiba que, conquanto não viva mais na prática do pecado, eu não me livro de reconhecer todos os dias que sou um pecador e que por essa mesma razão peco, mesmo quando penso que não peco. No entanto, eu me escondo e me glorio na cruz de Cristo Jesus, onde meu pecado foi pago
e onde eu recebo a graça para purificar, limpar os meus pecados, receber perdão para as eventuais ou frequentes contradições do meu ser. No entanto, eu sei que a graça que me perdoa é também a graça que me transforma, também a graça que me santifica. Daí eu querer poder viver em santidade, ainda que eu seja um pecador. Agora, voltando ao assunto da hipocrisia, eu tenho de dizer que os cristãos precisam urgentemente aprender que a maior mentira, a maior mentira que se mente na vida, não é aquela que se diz, é aquela com a qual se vive. Precisamos recuperar o senso de intimidade, de interioridade, da verdade do Evangelho. Temos de pedir a Deus que nos liberte das falsas e malignas noções de espiritualidade. É urgente reassumir a nossa consciência da queda, que afirma a nossa impossibilidade inerente para a bondade absoluta e nos remete humildes e dependentes para a graça de Deus. Caso contrário, corremos o risco de tornarmos pessoas muito más. Aliás, a história está repleta de testemunho da nossa capacidade de nos tornarmos piores que os piores, e que vem justamente da nossa relação consagrada. E não é mais intenso que aquilo que é divino. E por essa razão, quando alguém mantém uma sadia relação consagrada, então tal pessoa torna-se santa e bonita, pois aprendeu a descansar na graça. Louvado seja Deus. Eu convido a você a assistir a terceira parte desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou continuar falando sobre o que é pecado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Antes de eu encerrar aqui, quero convidar a todos para que se inscrevam no nosso canal Boas Novas TV Juí. Temos uma meta, um objetivo em 3 meses alcançar aí 500 inscritos. Nos ajude. Deus abençoe. Para você que quer pregar a palavra de Deus, vem conversar com a gente, Vem trazer a palavra aí, ter o seu espaço no rádio ou na TV, e também nas redes sociais. Amém? Deus abençoe. Até a terceira parte desse vídeo.